Olá, boa tarde! Tá começando mais um ICL Urgente nessa quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Mais um dia em que a gente traz a análise a quente do Brasil e do mundo para você. Na tarde dessa quarta-feira, já vou cumprimentar a minha parceira diária nessas semanas de férias do Rodrigo Viana, Laura Couto. Boa tarde, querida. Boa tarde para você, minha amiga. Muito bom estar aqui com você, Gabi. Boa tarde para você também que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, gente, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi. É isso aí, Laura. Já postos, Laura e eu, para te trazer todas as notícias detalhadas nessa tarde de quarta-feira, já começando pelo cenário nacional dessa vez. Tem muitos desdobramentos, principalmente que recaem nas eleições, gente, que é o que a gente quer saber, as movimentações e como os bastidores da política, também a análise de pesquisa eleitoral pode trazer um termômetro de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, você que está chegando aqui na nossa audiência, sabe quando você não está muito afim de encontrar um amigo e aí você fala, eu vou ver, te aviso, a gente vai se falando, meio por aí, né? O Tarcísio de Freitas meio que fez isso com o Jair Bolsonaro. Ontem a gente trouxe a informação aqui no ICL Urgente de que aconteceria esse encontro. O Tarcísio de Freitas encontraria o Jair Bolsonaro na Papudinha, ia fazer visita lá para o Bolsonaro. A gente está vendo a manchete aqui na nossa tela, no nosso site do ICL Notícias, só que cancelou, gente. Então, ele decidiu que não ia poder, deu uma desculpa, aquele papo do vou ver e te aviso, mas ele falou que tinha compromissos em São Paulo, na verdade. Agora, eu me pergunto, no ano eleitoral, o que pode ser mais importante do que compromisso com o seu padrinho político, né? Mas, de qualquer forma, a assessoria do governador disse que vai solicitar uma nova data para esse encontro acontecer. E todas as visitas do Bolsonaro, trazendo um contexto aqui, relembrando, acontecem com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, ele já tinha autorizado esse encontro com Tarcísio de Freitas, com outras lideranças políticas também, com o cunhado dele, que é uma liderança política, no caso da extrema-direita. Agora, os advogados, os médicos e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro podem visitar a qualquer momento, lógico que respeitando as condições da unidade prisional, os horários, enfim, mas eles estão autorizados a se reunir a qualquer momento. Agora, esse seria o primeiro encontro do Jair Bolsonaro com um político, fora, claro, as pessoas que fazem a visita do Bolsonaro, da família dele e que fazem parte também da aula política, mas seria o primeiro encontro também desde que o Tarcísio de Freitas deu o aval ali, meio que tímido, mas deu o aval para o Flávio Bolsonaro ser o apadrinhado político do Jair. É quem vai concorrer às eleições segundo a vontade da família Bolsonaro. Mas vocês lembram que eu comentei também que ia ser um papo reto, realmente, do Jair Bolsonaro dizendo para o Tarcísio, olha, eu não quero saber mais dessas sinalizações dúbias aí, eu quero que você apoie claramente o Flávio Bolsonaro para ser o candidato à presidência. E o Tarcísio meio que pulou fora, não quis fazer parte dessa cobrança aí. E vocês imaginam como é que essa história bateu lá para a extrema-direita, né, gente? O próprio Jair, como é que ele recebeu essa informação? O Flávio Bolsonaro, a situação dele já não é das melhores, mas eu quero saber como é que ficou para os aliados do Jair Bolsonaro. A Laura Couto vai contar os detalhes para a gente dessa história, né, Laura? Gabi, eles estão irritados com esse enrolation aí do Tarcísio, né? A avaliação dos bolsonaristas é de que o Tarcísio já está rifando o Jair Bolsonaro. Além do descontentamento com a decisão do governador de São Paulo, aliados do ex-presidente afirmam que o Tarcísio não demonstrou um senso de urgência para esse encontro, que seria a primeira visita de um político a Bolsonaro desde que ele entrou no regime fechado, Gabi. Vale lembrar que antes do Tarcísio adiar esse encontro, os bolsonaristas respondiam com tranquilidade sobre a reunião entre os dois líderes, afirmando que seria uma oportunidade para demarcar papéis, Gabi. E essa demarcação iria incluir, segundo o próprio Flávio, numa entrevista para o Globo, a confirmação de que o filho 01
é o candidato do Jair Bolsonaro para presidente e que o Bolsonaro conta com o Tarcísio para a reeleição em São Paulo, Gabi. É isso, Laura. É isso quando eles próprios da família Bolsonaro não atrapalham, né? Porque o Eduardo Bolsonaro deu uma embaralhada nas eleições para o Senado aqui em São Paulo, quando ele decidiu que quer um candidato próprio para disputar essa vaga. E o Tarcísio de Freitas, por outro lado, já faz algum tempo que está ali marinando o Guilherme Derrite, preparando o Derrite para ser o candidato da extrema-direita em São Paulo. Colocou até o Derrite como relator do PL Antifacção no ano passado. Foi aquele rolo todo, 4 versões de texto numa semana, mas tudo isso foi para dar visibilidade, mídia para o Derrite. Agora vamos falar dessa briga ainda, continuar nessa briga dentro da extrema-direita. A vereadora de São Paulo, ex-deputada estadual também, a Janaína Pascoal, vocês lembram dela, né? Rebateu uma declaração do Flávio sobre um encontro cancelado, né? Vocês lembram que ontem eu falei que o Flávio deu entrevista antecipando qual que ia ser o papo do pai dele com o Tarcísio de Freitas. Então, ele já deu uma sinalização ali, dizendo, só que dando uma apaziguada, né? Disse, ele vai dizer para o Tarcísio que o trabalho dele no governo do estado de São Paulo é muito importante e também decidir quais são os rumos para as eleições. Nas redes sociais, o que a Janaína disse? Que a postura do filho do ex-presidente foi extremamente arrogante. A gente vai colocar aqui na tela essa troca de gentilezas da extrema-direita. Então, a Janaína Pascoal disse o seguinte, eu não sei os motivos do governador, mas sei que Flávio foi extremamente arrogante ao anunciar que a candidatura do Tarcísio à presidência estaria descartada. Quem é ele para decidir? A direita realmente deveria se unir, mas para enquadrar esse filhinho de papai. E aí, alguém da direita ali disse que a direita deveria se unir para nunca mais eleger gente igual a você, falando da Janaína Pascoal. O Carlos Bolsonaro foi lá, pegou esse tweet, né, essa postagem, e retuitou com uma frase. Essa aí está bufando pelos outros. Tem método. Então, a gente continua acompanhando essa briga da direita que não vai acabar tão cedo, né, na extrema-direita. Aliás, o Carlos Bolsonaro hoje visitou também o pai na cadeia, mesmo depois do Alexandre de Moraes ter colocado o Jair, né, ter transferido para Papudinha, o que confere médico 24 horas por dia à disposição, cercadinho para ele não cair da cama, enfim, melhores condições, mais espaço, tudo isso, inclusive refeição ali adequada, conforme a dieta médica manda. Mesmo assim, o Carlos Bolsonaro reclamou, não tá bom para o Carlos Bolsonaro e nem para a família Bolsonaro. Ele disse que é inacreditável que o Jair esteja numa prisão com criminosos de alta periculosidade. Então, eu quero lembrar aqui da decisão de uma forma bem irônica até, isso foi num documento, tá, gente, da transferência que o Alexandre de Moraes, quando decidiu mandar o Jair para Papudinha, ele deixou um recado para os filhos, né, para a família Bolsonaro, dizendo que não era uma colônia de férias, não era hotel, então que prisão é assim mesmo, né, gente? Vamos ver o que disse o Carlos Bolsonaro. Saindo agora do complexo penitenciário da Papuda. É inacreditável ver o estado do ministro da Justiça, Anderson Torres, de Silvinei Vasquez e do meu pai, porque são os vizinhos ali do Bolsonaro na trama golpista, condenados que estão no mesmo complexo. E ele diz, presos em um complexo penitenciário que abriga estupradores, sequestradores e criminosos de alta periculosidade. Eu fico imaginando o que se passa na mente desses inocentes, condenados à revelia da lei, submetidos a uma situação como essa. É humanamente impossível aceitar isso como normal, algo que nem a lógica mais básica permitiria. Interessante o Carlos Bolsonaro, mais uma vez, falando sobre humanidade, o que é normal ou não, já que ele nunca foi um grande defensor, muito pelo contrário, dos direitos humanos. Mas a narrativa continua e acreditava-se que depois dessa decisão do Alexandre de Moraes a coisa poderia dar uma esfriada, mas continua a pressão para que
o Jair Bolsonaro vá para casa. Aliás, tem um zum ali dentro do Supremo Tribunal Federal entre os ministros sobre que isso poderia realmente ser um primeiro passo para, eventualmente, o Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Lembrando que foi o próprio Jair que colocou, meteu a solda na própria tornozeleira e impediu que isso acontecesse. Era o cenário mais provável no início dessa história toda. Mas vamos para o cenário internacional agora, gente? O acordo está paralisado. Parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia vai ter que esperar mais um pouco. Aqui a manchete do nosso site também, porque o Parlamento Europeu aprovou hoje uma decisão que vai exigir que antes de um voto de ratificação, então de confirmação dessa história, o acordo seja levado para a Corte de Justiça da Europa. Laura Couto traz todas as informações dessa história. Laura. Gabi, na prática, isso significa que o processo de aprovação do tratado pode ser adiado para meados de 2027, ou seja, daqui a bastante tempo, isso que a gente já esperou 25 anos. E ao ICL Notícias, um alto funcionário do governo brasileiro não escondeu a frustração e disse que a medida enterra o acordo, Gabi. O resultado é também considerado como uma derrota para a Comissão Europeia, liderada pela Ursula von der Leyen, que inclusive discursou ontem em Davos, na Suíça. E nas redes sociais, a liderança do bloco apenas lamentou essa decisão. A poderosa seção de veículos da Alemanha, que também está interessada em exportar mais para os mercados do Brasil e da Argentina, também criticou a decisão e disse que existe um risco real de que os estados do Mercosul percam a paciência com a União Europeia, comprometendo o acordo como um todo, Gabi. Agora, os fabricantes alemães querem que Bruxelas opte por seguir com a implementação provisória do acordo, enquanto espera aí pela decisão final da Corte de Justiça. Embora essa manobra jurídica exista, Gabi, o custo dela pode ser bem alto para a Comissão Europeia. Pois é, Laura. E lembrando também que ainda não estava dado como certo esse acordo comercial, porque ainda falta aprovar regionalmente. Então, aqui, nos países do Mercosul, também precisa passar pelo parlamento de cada um dos países, mas aqui não vai enfrentar muita resistência. Realmente, o que se colocava como um entrave eram alguns países da Comissão Europeia. A gente deve lembrar aqui que, no começo, quem mais ofereceu resistência foi a Itália, e aí a Giorgia Meloni foi lá e fez um acordo, ofereceu mais garantia para o setor agrícola, e também tem outros países ali que estão enfrentando resistência, a França sendo um deles. Agora, falando em União Europeia e Davos também, hoje foi o dia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursar no Fórum Econômico Mundial. Então, a manchete também está aqui na nossa tela. Ele descartou o uso da força para ocupar a Groenlândia. Mas isso não quer dizer muita coisa, tá, gente? Porque não representa de forma alguma um alívio para os europeus. O Trump insistiu que quer o território da Groenlândia de qualquer jeito. Ele está obcecado, Está propondo o início imediato das negociações para comprar a ilha. Negociações nas palavras do Trump, porque não existe negociação quando você está com a faca no pescoço. Mas vamos ver o que disse o Trump. Vamos lá. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Pois é, aqui trazendo essa primeira fala do Donald Trump, ele não está sendo nada bonzinho, muito pelo contrário na história, e está reforçando que tudo que os Estados Unidos querem, que eles estão pedindo, é um lugar chamado Groenlândia. Um resumo aqui do que você acabou de assistir, ou então você que estava só ouvindo, mas trazendo até referência aqui ao período da Segunda Guerra, que foi quando os Estados Unidos assinaram um tratado com a Dinamarca, permitindo que os Estados Unidos tenham base e também armamento militar na Groenlândia, um tratado que é de 1951 e que tem sido chamado pelo Donald Trump, tem sido utilizado pelo Donald Trump como uma justificativa também. Agora,
O Trump, ele tem mostrado muito o seu desprezo por diversos países, inclusive pelos da Europa. Agora, a própria Europa, a União Europeia, tem sentido o mesmo desprezo que, por exemplo, Donald Trump demonstra com a América Latina, achando que é um quintal dos Estados Unidos. Agora, o Trump disse que a Dinamarca é ingrata e que os países europeus não conseguem defender a Groenlândia. É bastante chocante ver o Trump chamando a Dinamarca, que é uma aliada de tantos anos, aliás, como ele próprio demarcou, desde a Segunda Guerra Mundial, mais fortemente, é uma aliada histórica dos Estados Unidos. A gente assiste mais um trecho aqui da fala do Trump. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Mais uma vez fazendo referência a esse tratado de 51 que o Trump tem utilizado como uma justificativa. Aliás, o Trump tem usado a justificativa militar para dizer que quer anexar ou comprar a Groenlândia. Mas, no fim das contas, tem vários aspectos, já falamos aqui no ICL Urgente, também no ICL Notícias, sobre os minerais, terras raras e petróleo também que interessam aos Estados Unidos, sem contar a possibilidade de degelo daquela região, o que pode possibilitar novos trajetos para o Donald Trump, né? Então, rolou uma movimentação até de um país europeu na Groenlândia e a Laura, durante esse evento, né? E a Laura vai trazer os detalhes dessa história para a gente compreender tudo o que aconteceu por lá, né, Laura? Gabi, parece que os europeus não vão entregar essa guerra de bandeja para o Trump, igual eles fizeram lá no Tarifaço 1.0. Na madrugada de hoje, a França solicitou um treinamento militar da OTAN na Groenlândia, conforme foi informado pelo gabinete do presidente francês, o Emmanuel Macron. Essa é mais uma sinalização do governo francês de que o país está disposto a contribuir com a Groenlândia. Na semana passada, outros países europeus, como a Alemanha e o Reino Unido, também enviaram junto com a França uma pequena equipe de soldados numa missão de reconhecimento, e o objetivo era preparar o terreno para um treinamento militar dinamarquês organizado com aliados da OTAN, mas, claro, fora da estrutura da Aliança Atlântica, ou seja, sem o envolvimento dos Estados Unidos. E agora os líderes europeus marcaram uma reunião de emergência para amanhã em Bruxelas e a gente tem que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, Gabi. Isso, Laura. E só lembrando aqui que teve uma pesquisa que saiu, uma pesquisa Reuters Ipsos, mostrando que 80%, cerca de 80% da população estadunidense não apoiava de forma alguma qualquer tipo de intervenção militar contra a Groenlândia. Então, já pensando no ônus político que o Donald Trump poderia ter nas eleições de meio de mandato, ele até falou nesses tempos sobre um impeachment, sobre um receio de ter um impeachment provocado pelos democratas, ele deu uma recuada, então, sobre o uso de força militar. Mas, de qualquer maneira, continua ameaçando a Groenlândia, a Dinamarca e os europeus com esse discurso. Mas vamos mudar de assunto aqui também para olhar para as nossas eleições, falando em eleições. Saiu agora de manhã mais uma rodada da pesquisa Atlas Bloomberg e ela confirma a liderança do presidente Lula. Tem um cenário. Vamos dar uma olhada então no primeiro cenário? Acho que é melhor. Aí a gente pode ir apontando aqui na tela para vocês. Você que não está me acompanhando na tela, eu vou também falando e descrevendo para você. Então, no cenário sem o senador Flávio Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Lula venceria a disputa em primeiro turno. Em todos os cenários que você está vendo aí na sua tela, são 5 que a gente tem aqui, o Lula lidera com aproximadamente 49% dos votos, em alguns com 48%, mas se mantém bastante estável. Uma pesquisa que ouviu, eu sempre tenho que trazer todos os detalhes, tá, gente? Então, ouviu 5.418 pessoas entre os dias 15 e 20 de janeiro e a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. No cenário 3, se vocês prestarem atenção aqui, o Lula já ganharia num primeiro turno, num cenário sem Flávio Bolsonaro, sem a Michelle e só com o Tarcísio de Freitas. Isso é importante
até para a gente pensar como que o Tarcísio pode reagir frente a essas pesquisas que estão saindo. Porque o Tarcísio continua sendo uma vontade do Centrão, mas não é mais a vontade do Bolsonaro. Então, será que esse ghosting do Tarcísio no Jair, de visitar o Jair na Papudinha, pode trazer uma consequência eleitoral? Não sei, a gente vai ver. Tem também o fator Kassab, que só apoia publicamente se for o Tarcísio. Ele não quer apoiar o Flávio Bolsonaro. Vamos olhar os cenários de segundo turno agora, pessoal. O Lula também aparecendo na frente em todos os cenários. Aqui ainda aparece o nome do Jair Bolsonaro, mas lembrando que o Jair está inelegível. E ele é o que mais se aproxima do Lula em um cenário de segundo turno de disputa eleitoral. Mas o presidente Lula venceria com 49%, Jair com 46%. Com Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, a situação é parecida, e também com Flávio Bolsonaro. Então, os três aparecem ali perdendo, mas com 45% dos votos, o que é importante também para que a equipe do presidente Lula, enfim, esteja alerta a esses cenários, mas ainda assim é um cenário incerto para a direita. Não tem martelo batido, o próprio Tarcísio já disse nos bastidores que só vai se posicionar publicamente apoiando o Flávio quando ele decidiu o que fazer em abril. Então, até agora, não tem nada feito. Conferindo o histórico de Lula contra Flávio, primeiro, a gente coloca aqui na tela agora a intenção de voto para presidente no segundo turno. O presidente Lula com 49,2%, na última pesquisa estava com 53%, então um pouco para baixo. O Flávio Bolsonaro subiu um pouquinho, de 41% para 44,9%. Eles estão se aproximando nessa linha. E contra o Tarcísio, como é que está essa história? A gente mostra aqui também. Está um pouco mais estável, tanto a posição do Tarcísio de Freitas quanto a do presidente Lula. Se olhar num cenário, mais antigo, aí a gente vê uma movimentação maior. O presidente Lula chegou a ter uma vantagem bastante importante ali por meados de agosto e setembro, estava com 52%, o Tarcísio 44%. Agora, o cenário de momento, essa fotografia é de 49% para o presidente Lula e 45,4% para Tarcísio. Esse é, então, um cenário estável tanto para o Tarcísio quanto para o presidente Lula. De qualquer forma, gente, vamos saber como é que estão os bastidores dessa história. Como é que, agora há pouco eu falei do Kassab, né? Como é que o Centrão está enxergando essa decisão da família Bolsonaro sobre o Flávio? A Laura Couto também traz mais informações sobre isso. Gabi, parece que o Centrão acordou para a vida e descobriu o óbvio. A família Bolsonaro só se importa única e exclusivamente com eles mesmos, né? Vamos lembrar aqui que o nome do Tarcísio para enfrentar o Lula em 2026 era considerado mais forte dentro do campo da direita. Mesmo assim, ele ficou para trás depois de ser escanteado pela própria família Bolsonaro, que não quis largar a mão aí do capital político do Jair. E esse momento ficou consolidado na carta de Natal do Bolsonaro, que, para quem não lembra, falava basicamente que o Flávio era o escolhido do papai para derrotar o Lula em 2026. E segundo o integrante do Partido Progressistas, o lançamento de um filho do Jair transforma o clã Bolsonaro em protagonista da direita pela terceira eleição nacional seguida, Gabi. E o que isso significa na prática é que os Bolsonaro vão poder definir o discurso e as alianças políticas aí mais uma vez. Resumindo, ao que parece, a família Bolsonaro prefere perder a eleição do que passar o bastão para alguém mais ao centro, né, Gabi? Enquanto está tudo embaralhado ali na direita, no cenário do governo, para o presidente Lula, a corrida eleitoral está se aproximando e aí os ministros vão tendo que deixar os seus postos. Então, são cerca de 20 ministros que vão sair até abril. Ontem falamos aqui no ICL Urgente sobre a Gleisi Hoffmann, também recentemente Fernando Haddad. Houve uma troca também na segurança pública, aliás, que é uma pasta, uma discussão chave nessas eleições, mas o objetivo do presidente Lula é deixar uma base muito forte para os petistas em regiões diversas. Vamos falar sobre isso também com a Laura.
Gabi, o número aí é de 20 ministros e leva em conta aí aqueles que já manifestaram a intenção de se afastar das pastas e os que já detêm aí cargos públicos e podem buscar a reeleição agora. A orientação do presidente Lula é de que ministros que são deputados ou senadores que estão licenciados devem se afastar dos ministérios para garantir aí a candidatura e o apoio eleitoral ao Lula nos estados. Uma das principais movimentações recentes é em torno da campanha da Simone Tebet, a ministra do Planejamento, que deve se filiar ao PSB para disputar o Senado por São Paulo. O Carlos Fávaro, da Agricultura, e o petista Rui Costa, da Casa Civil, também devem deixar os cargos para se candidatarem ao Senado, Gabi. Já a Aniele Franco, da Igualdade Racial, e a Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, vão tentar se eleger na Câmara dos Deputados. Os ministros devem deixar as pastas até abril, às vésperas da campanha eleitoral, e caso confirmadas todas essas 20 saídas que eu mencionei aqui no começo da minha fala, o presidente Lula deve ficar sem o núcleo duro no governo durante a campanha, Gabi. É isso, Laura. E a gente já comentou aqui que o presidente Lula fez esse pedido direto para a ministra Gleisi Hoffmann. Ela já aceitou, então vai sair das relações institucionais. E aí, qual que é essa história? Ela vai fazer dobradinha com o Requião Filho, no Paraná. Pelo menos essa é a intenção do presidente Lula, ter uma chapa forte para o Senado e para o governo do estado para poder distrair, deixar o Ratinho Júnior ocupado, porque o Ratinho Júnior é um dos personagens que pode disputar o cenário nacional junto com o Lula, né? Ser o adversário político do presidente Lula. Se o Tarcísio sair, então, para disputar a eleição, ou melhor, a reeleição no governo do estado, aí mais ainda o Ratinho pode ser um ativo político importante para a direita. Então, tudo isso já está sendo articulado e pensado pelo Lula para poder colocar a Gleisi nesse reforço. O Fernando Haddad, como eu já disse, também vai sair da Fazenda, mas essa semana deu uma entrevista para o portal UOL, não deixou claro se vai aceitar esse convite. A Simone Tebet, então, aparece como esse nome forte para o Senado. Quero trazer uma outra história aqui, que é a da Carla Zambelli, pessoal. Por quê? Porque essa semana a gente trouxe uma informação sobre o adiamento daquele processo de extradição, da decisão no judiciário. Tem uma nova tentativa da Zambelli de tentar escapar dessa extradição, mas ela não foi recebida muito bem pelos integrantes lá do judiciário italiano. A defesa da ex-deputada disse que vai pedir a suspeição e a troca dos magistrados que vão definir, de fato, o futuro dela lá na Itália e, por consequência, aqui no Brasil também. A alegação é que os juízes são parciais. Aliás, se você se lembra bem, é uma alegação muito parecida com a que a defesa dela teve aqui no Brasil, né, Laura? Gabi, a avaliação de pessoas envolvidas no caso da Zambelli é de que a justiça italiana está sendo muito paciente com a Zambelli e tudo isso para evitar uma reclamação dela de cerceamento do direito de defesa ou perseguição, para não deixar aí em aberto nenhum ponto vulnerável, Gabi. Do lado do governo brasileiro, a avaliação é de que isso se trata de uma medida desesperada da Zambelli e autoridades entendem que o cerco está se fechando aí para a ex-deputada. Ontem a audiência para deliberar sobre a extradição dela foi adiada pela quarta vez e a previsão é de que a corte volte a analisar o caso pela quinta vez no dia 11 de fevereiro, Gabi. É isso, Laura. E ainda, falando aqui sobre um caso que não sai de jeito nenhum da pauta, é atualização sobre Banco Master, notícias relacionadas ao Banco Master. Hoje o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, que é o banco digital do Grupo Master, do Daniel Vorcaro. Essa liquidação acontece quando o Banco Central tem a avaliação de que a situação dessa instituição financeira é irrecuperável. Então, veio a partir disso. No dia 18 de novembro de 2025, você deve se lembrar, foi decretada a liquidação extrajudicial do próprio Master, do banco. O Will Bank tinha sido preservado até então e estava sob um regime de administração especial temporária. Então, essa novela continua por enquanto. A Laura traz um resumo dessa história.
Gabi, parece que essa sujeirada do Master não acaba nunca, né? O Fundo Garantidor de Crédito informou que deve gastar cerca de 6 bilhões de reais em pagamentos para clientes do Will que foram prejudicados pela liquidação extrajudicial aí da Will Bank. Ainda de acordo com o FGC, não existe prazo legal para o início desses pagamentos. Além disso, Gabi, a liquidação do Will pode ter efeitos colaterais sobre o Banco de Brasília, o BRB. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o Banco Master tinha dado aí 1,75 bilhões de ativos do Will para o BRB para compensar os 12 bilhões de reais em carteiras de crédito falsas vendidas ao Banco de Brasília. Um rolo, né, Gabi? Um rolo, Laura, que a gente continua atualizando aqui. Aliás, já aproveito para me despedir de você. Nessa quarta-feira, amanhã a gente está de volta, querida. Valeu, Gabi. Até amanhã. Até, Laura Couto aqui. Todos os dias no ICL Urgente, trazendo as atualizações a quente. E eu te convido para participar. Falamos muito sobre eleição nesse ICL Urgente e tem a divulgação dos dados de como pensam os brasileiros. Pesquisa que foi feita pelo ICL, ouviu mais de 10 mil pessoas no Brasil inteiro. Então vai lá em icl.com.br/pesquisa, garante a sua vaga para participar junto com a gente. O Eduardo Moreira vai estar com outros analistas para pegar esses dados, destrinchar e a gente consegue montar um termômetro eleitoral interessante a partir disso. Tem questões temáticas sobre segurança pública, política, religião, tudo isso você acompanha amanhã, pessoal, essa quinta-feira, 8 horas da noite. Vem aí o N2 com a Roberta Garcia, Chico Sá, meus amigos do N2 agora te fazem companhia e amanhã estaremos de volta no ICL Urgente. Boa tarde para todo mundo. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.